Gustavo Freitas falando aqui com o Gustavo Barroso hoje, aqui no Sabadaço. E a gente vai falar sobre prevenção do câncer de boca. Bom dia, Gustavo. Isso, bom dia, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre um assunto que é, assim, de suma importância, né? A gente tem aí, desde 2015, pela legislação, existe aí a Semana da Prevenção do Câncer de Boca, que é agora, de 1º a 7 de novembro, né? Um assunto que eu que já estou na odontologia há quase 24 anos, já vi algumas coisas. E a gente sabe, a gente está ali no front, no dia a dia, atendendo os pacientes, a gente sabe da importância que é do risco, que é quando não se faz esse tipo de prevenção, né, dessa doença. E a gente está no momento de se falar sobre isso. E como é que se previne dessa doença? Então, vamos lá. O câncer de boca, assim, uma primeira coisa importante, né? O paciente, obviamente, ele comparecer ao consultório do cirurgião dentista. As pessoas, o brasileiro, em geral, tem um costume de só procurar o profissional dentista quando, por exemplo, o dente fratura, ou quando tem uma dor, quando tem uma coisa desse tipo. Para você ter uma ideia, hoje, se você tem, por exemplo, uma ferida no lábio, que ela, tendo sangramento ou não, mas que ela não cicatrize em até 15 dias, você deve procurar um profissional. E aí, assim, muitas vezes isso é uma coisa que não acontece, né? A gente vai ter aí alguns sinais e sintomas envolvidos quando a gente fala de câncer bucal. Como eu acabei de falar, a questão desse tipo de ferida, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, tanto na gengiva como língua, pode ser também suave de língua, né? A parte de baixo da língua ali, e até nas bochechas também, e céu da boca. Também são regiões que são acometidas com essa doença. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma projeção aí anual de mais de 10 mil casos de câncer de boca no nosso país, né? Então, uma coisa séria, grave, que se não for, obviamente, se você for, e aí por isso que eu falo tanto da questão da importância da prevenção, porque se isso for diagnosticado precocemente, por exemplo, eu posso até citar o caso de um amigo do meu tio, que ele me procurou, eu sou especialista em implante dental, né? Eu sou especialista em implante e prótese odontológica. Ele me procurou para fazer os implantes comigo. Quando ele chegou, eu tenho o nome, a minha clínica, você vê aí, Odontologia Integral, de Pastoral Odontologia Integral no meu Facebook, porque eu acredito na odontologia, a gente trata do paciente, né? A gente trata o dente que quebrou, né? Então, que também é importante, mas aquele dente, ele está num conjunto maior, que é o paciente, né? Que é a pessoa. E aí eu vi umas manchas no assoalho bucal, falei, poxa, seria interessante a gente fazer remover essa lesão para mandar para a biópsia. E na biópsia, acusou que era uma lesão pré-maligna. Então, quer dizer, se esse paciente... Aí nós fizemos uma anamnese, uma coisa interessante. A gente descobriu que ele fumava aquele fumo de rolo, né? Que aquilo, a pessoa vai mastigando. Ele já é um senhor de idade, ele disse que aquilo se remetia à infância dele no Nordeste. Ele lembrava tudo da infância. Então, ele ia para debaixo lá de uma árvore, ele aposentado, não tinha muito o que fazer, né? Já estava sem trabalhar e tal, então as horas vagas ele fazia isso. Aí você imagina se ele, por exemplo, se a gente não consegue chegar a esse diagnóstico precoce. Tudo bem, o paciente ele pode fazer um tratamento, mas às vezes pode ser até uma radioterapia, às vezes pode até ser um tratamento de uma... Mas isso, pelo amor de Deus, solucionou? De uma sim, foi solucionado. Por causa do diagnóstico precoce, mas é importante a gente falar nessas coisas, porque o que acontece? Eu sou profissional. Eu acho que a gente que é profissional, nós somos responsáveis por formar a opinião da população. Então é importante que a gente, pois é, pra gente ter um... Cara, eu somatizo muito, sempre falo assim que eu somatizo pra cá. Você tá falando isso, eu tô pensando assim, caraca, mano. Não, então, as pessoas precisam se conscientizar. Será que o Marlboro Light dá nas crianças de boca também? Então, vamos lá. Cigarro mentolado, dá nas crianças de boca? Assim, no geral, né, a gente não vê tendência de melhoria, né, no
no cigarro, né? Hoje em dia tem cigarro eletrônico, não tem isso? Mas Então, assim, mas existe. Mas a gente vê as pessoas novas, com toda a informação que a gente tem, fazendo esse tipo de uso. E a gente quer dar saúde, a gente acaba tendo que ser um pouco mais objetivo nisso, né? Porque, obviamente, a gente vai ter aí o nosso desejo é que a população cada vez mais aumente a prevenção. Aumentando a prevenção, aumentando a conscientização, as pessoas sabendo os fatores de risco, obviamente, a gente vai reduzir a quantidade de casos, né? No caso desse paciente, foi um final feliz. Que bom, né? A gente fez só isso, exatamente. Mas a gente tem que falar sobre... E, assim, tem mais alguma coisa, assim, que é perigosa, assim, para câncer de boca, assim? A pessoa tem um hábito de... Por exemplo, uma coisa que é interessante, né, a gente falar sobre a questão sexual, né? Hoje em dia, já se está comprovado, a gente tem o papilomavírus humano, né, que é um vírus em que a transmissão é por contato sexual, e a gente tem o papilomavírus humano que ele vai para a cavidade oral, ele chega até a cavidade oral pelo sexo oral. Então, uma maneira que você pode levar a câncer de boca é o paciente infectado com papilomavírus humano na cavidade bucal, né? E aí, assim, também uma maneira de... Papilomavírus humano. O que seria papilomavírus humano? Papilomavírus humano, como o nome diz, é um vírus que um sinal dele é bem característico do papilomavírus humano, ele gera verrugas na região, tanto genital masculina como feminina, como região anal, como também no céu da boca, pelo sexo oral, né? Então, dentro de, a gente for falar de uma prevenção mais generalizada, seria o uso do preservativo para o sexo oral, né? Então, assim, isso é uma coisa importante, que é importante a população estar ciente disso, né? Existe um preservativo de sexo oral específico, você botar na boca, sexo oral sem pegar a coisa. E às vezes as pessoas não entendem muito, essa seria uma utilização, né, indicada. Isso aí. Né? Gente, eu falei aqui com o Dr. Gustavo Freitas, do Espaço Oral. Queria até que você dissesse como é que... Aqui, ó. Já vi aqui. O Instagram é espaco, oral, odonto. Eu vou seguir aqui agora. Esse é um assunto muito sério. E obrigado por trazer essa temática até aqui. É uma temática assustadora, porque eu confesso que eu tenho 40 anos, nunca usei preservativo sexual na minha vida, jamais na minha vida toda, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. O câncer que tem 10 mil casos no país como o nosso, merece toda a nossa atenção. E eu acho que a gente deve falar sobre isso bastante. É um assunto, como você falou, né? Que ele é assustador para a população em geral, mas a gente está entrando aí de 1º a 7 de novembro, a gente vai ouvir falar muito sobre isso. Eu espero porque há um estímulo nacional, né, em termos do Ministério de Saúde, INCA, enfim, Conselho Federal, para que justamente isso seja amplamente divulgado. E as pessoas, e assim, às vezes simples visitas ao profissional cirurgião dentista não espera o dente doer, o dente quebrar. Vá ao profissional cirurgião dentista, visite o seu dentista, faça uma consulta de avaliação de tecido mole, língua, palato, enfim, porque isso também, a gente também fala de saúde e está dentro da área de trabalho do profissional cirurgião dentista, né? Isso é uma coisa muito, muito importante. A gente lá na clínica, por exemplo, a gente faz esse trabalho de prevenção desse tipo de situação. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Vamos nos prevenir, gente. Agora novembro está chegando e temos que nos conscientizar contra a proliferação aí do câncer de boca. Vamos colaborar com essa ideia legal. Bandeirantes.